Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre prismas, tá? Então o que vem a ser um prisma, ok? Um prisma ele vai ser um poliedro, tá? E esse poliedro ele vai ter duas faces com uma propriedade bem específica, tá? Esse poliedro vai ter duas faces paralelas e congruentes, tá? Então quer dizer que vai ter uma face aqui que é paralela a essa outra, e essas duas faces têm exatamente as mesmas medidas de lados e de ângulos, tá? Então, por exemplo aqui, tá? Esse cara aqui é um exemplo de um prisma, tá? Essa base aqui inferior, que é um triângulo, né? A gente chama de base, tem que ser necessariamente paralela a essa face aqui de cima, tá? A gente vai chamar essas duas faces paralelas de bases, tá? E elas têm que ser, além de paralelas, têm que ter exatamente as mesmas medidas, tá? Então, esse triângulozinho aqui deve ser necessariamente congruente a esse cara aqui, beleza? Olha, esse outro cara aqui também, tá? Ele é um prisma, tá? Desde que essa face aqui embaixo, né, seja paralela a essa face aqui de cima, ok? E elas têm que ter necessariamente as mesmas medidas de lados e de ângulos, certo? Esse outro cara aqui também é um prisma, tá? Então, desde que essa face aqui, ó, embaixo, né, é um hexágono, seja paralela a esse hexágono aqui de cima, e elas têm que ser necessariamente congruentes, tá? Então, essas duas faces que são paralelas e congruentes a gente chama de base do prisma, né, de bases do prisma, tá? E o que mais? E as outras faces, tá? Elas sempre vão ser paralelogramos, tá? Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem, nesse caso aqui vai ser um retângulo, tá? Então aqui a gente tem um paralelogramo, um retângulo não deixa de ser um paralelogramo, né? É um caso particular de paralelogramo, um retângulo, tá? Então essas outras faces aqui, ó, em volta, tá? Vão ser as faces laterais. Então no prisma a gente vai ter as duas faces que caracterizam ele ser um prisma, né? Que são congruentes e paralelas. E as outras não necessariamente precisam ser paralelas, tá? E elas vão ser chamadas de faces laterais do nosso prisma, beleza? Outra coisa, galera, caso uma dessas arestas laterais aqui do prisma, tá, forme, uma não, no caso todas elas, tá? Mas se as arestas laterais aqui do prisma, tá, elas formarem um ângulo de 90 graus com a base do prisma, tá? Essas faces laterais sejam retângulos, a gente vai dizer que esse prisma aqui, ele é um prisma reto, tá? Então, quando que a gente vai ter um prisma reto? Quando as arestas laterais formarem ângulos de 90 graus com a base, tá? Caso isso não aconteça, como a gente pode perceber nesse desenho aqui, né? Como se ele tivesse meio tortinho, meio inclinadinho esse prisma, tá? Então aqui a gente vai ter um ângulo diferente de 90 graus. Então a gente vai dizer que esse prisma aqui, ele é oblíquo, tá? Oblíquo, tá? Então o prisma ele é oblíquo quando? Quando as arestas laterais não formam ângulos de 90 graus com a base, tudo bem? Então a gente tem aqui os prismas, eles podem ser retos ou eles podem ser oblíquos, beleza? Além disso, nós podemos ter prismas regulares, tá? Quando que a gente vai falar que um prisma é regular, tá? Quando as bases dele, tá? No caso aqui, esse seria um exemplo de um prisma regular. As bases desse cara aqui, para ele ser considerado um prisma regular, elas devem ser polígonos regulares. O que quer dizer um polígono regular? Quer dizer que todos os lados têm as mesmas medidas e que todos os ângulos internos também têm as mesmas medidas, tá? Então vamos supor que esse hexágono aqui, ó, seja um hexágono regular, né? E esse cara aqui de baixo vai ser congruente a ele, tá? Então a gente diria que esse prisma aqui, ele é um prisma regular, tá? Então, regular. Beleza, galerinha? Então, olha já o que a gente sabe de prisma, né? São poliedros, tem que ter um par de faces paralelas. Essas faces paralelas e congruentes, né, elas
são chamadas de bases do nosso prisma. As outras faces vão ser chamadas de faces laterais, tá? Caso as faces laterais, as arestas laterais que sejam perpendiculares à base, a gente diz que o prisma é um prisma reto. Caso não seja, não sejam perpendiculares aqui, a gente vai ter um prisma oblíquo, tá? E caso as bases sejam polígonos regulares, então a gente tem um prisma regular. Beleza, galerinha? Outra coisa, a gente denomina os prismas pelo tipo de base, tá? Então, esse prisma aqui seria um prisma de base triangular, a gente falaria dessa forma, tá? Esse cara aqui seria um prisma de base retangular. E esse cara aqui seria um prisma de base hexagonal ou um prisma hexagonal. Beleza? Que mais que a gente precisa saber sobre os prismas, né? Então, calcular área lateral, né, área total e volume, tá? Então, o que vem a ser a área lateral de um prisma, tá? A área lateral vai ser a soma das áreas das faces laterais, tá? Como que calcula essa área lateral? Depende, tá? Vai depender de que tipo são essas faces laterais. Se elas forem retângulos, então a gente vai calcular a área desses retângulos aí, beleza? Caso sejam, no caso aqui, paralelogramos, vou ter que calcular a área desses paralelogramos e ver quantos paralelogramos tem de cada tipo, tá? Olha, aqui no nosso prisma de base hexagonal regular, nosso prisma regular de base hexagonal, as faces são retângulos, então eu deveria calcular a área de cada um desses retângulos aí. Beleza? Então, para calcular a área lateral, basta que a gente calcule a área de cada uma das faces laterais, tá? E aí, para saber como é que faz o cálculo da face lateral, aí vou ter que pensar lá nas áreas de figuras planas, tá? Tem que voltar lá na linha de áreas de figuras planas e ver como é que faz para calcular cada uma delas. Beleza? Que mais que a gente pode falar aqui? A área da base, mesma coisa, tá? Vai depender. Por exemplo, como é que eu vou calcular a área da base desse prisma de base hexagonal? Tem que calcular a área do hexágono, tá? Como é que faz para calcular a área da base desse prisma aqui? Tem que calcular a área desse triângulo. Entenderam? Aqui a mesma coisa, né? Vamos supor que fosse um retângulo. Essa base tem que calcular a área desse retângulo aí. Tranquilo, galera? Então, a área total de um prisma, tá? Seria igual, então, vou colocar assim, 2 vezes a área da base, tá? Por quê? Porque existe uma base aqui embaixo e a outra congruente a ela aqui em cima, tá? Então, eu posso colocar assim, 2 vezes a área da base, beleza? Mas, tá? A área lateral. Essa área lateral tem que tomar cuidado, porque não necessariamente todas as faces laterais têm exatamente a mesma área, né? Então, por exemplo, os retângulos que formam as laterais desse prisma aqui. Cada um deles pode ter medidas diferentes, visto que cada lado desse triângulo aqui pode ter medidas diferentes, tá? E isso vai influenciar na área dos retângulos que são as laterais ali, beleza? Então, a área total de um prisma, eu posso multiplicar a área da base por 2, porque eu sei que as bases aqui são congruentes, tá? Mas a área lateral tem que calcular de cada uma delas e juntar todas elas para formar essa área lateral aqui, beleza? Que mais que a gente tem aqui do prisma? A gente vai ter o volume, tá? O volume de um prisma, galera, é bem simples de se calcular. Basta a gente multiplicar o valor da área da base pela altura desse prisma aí, tá? E aí, caso o prisma seja um prisma reto, tá? Aí sim, a altura vai ser a mesma medida de uma dessas arestas laterais, tá? Caso o prisma não seja reto, aí você vai ter que usar trigonometria ou alguma ferramenta aí para descobrir a altura, tá? Lembrando que a altura é a distância entre as bases, tá? Não é necessariamente a medida dessa aresta lateral aqui. Só vai ser a medida da aresta lateral caso o prisma seja um prisma reto. Beleza? Bom, já falei bastante aqui, né? Então, a gente viu aí como é que faz para calcular a área lateral, a área das bases, a área total e o
volume dos prismas, aí a gente já tem mais ou menos uma ideia das classificações desses caras, então vamos fazer um exemplo aqui para praticar um pouquinho, beleza? Então aqui no nosso exemplo a gente tem o seguinte, ó, determine a área total e o volume de um prisma hexagonal regular que tem 5 centímetros de altura e os lados da base medindo 6 centímetros, tá? Então, podemos imaginar que o desenho, né, desse problema aqui seja esse cara aqui, ó. Por quê? Porque é um prisma hexagonal, regular, reto. Então, eu sei que a base é um hexágono, eu sei que são hexágonos regulares aqui e que ele é reto, né? Então, aqui as arestas laterais vão formar ângulos de 90 graus com a base, tá? Outra coisa interessante é que eu sei que a altura vai ser exatamente a medida dessas arestas laterais. Mas no caso aqui, tá? A gente já tem a medida da altura desse cara aqui, que é 5 centímetros, beleza? Então vamos calcular isso aqui. O que a gente vai fazer primeiro, tá? Vamos calcular aqui a área lateral desse cara. Então, nós sabemos que a área lateral desse prisma aqui, tá? Vai ser igual. Vejam bem, se for no caso aqui, parecido com esse, né? Cada face lateral aqui é um retângulo, tá? Cada base de retângulo aqui, ó, é um lado da base, né? Do hexágono aqui, certo? E cada lado aqui, ó, dessa aresta lateral aqui, né, do retângulo, desse lado aqui do retângulo, é a altura do nosso prisma. Então, a área lateral do meu prisma, eu posso dizer que é 6 vezes a medida do lado da base do prisma, tá? Multiplicado pela altura, tá? Por quê? Porque 6 são 6 retângulos, né? Que a gente tem aqui, né? Um para cada lado da base aqui. Então, a gente vai ter 6 retângulos, por isso eu estou multiplicando por 6. Lembrando que eu só estou multiplicando por 6 porque eu sei que ele é regular, tá? Então, eu sei que todas essas faces laterais têm as mesmas medidas. Se não fosse regular, eu deveria calcular de cada uma delas separadamente, tá? Mas nesse caso aqui não precisa. Então, 6 vezes esse L aqui eu quero representar por sendo o lado da base e o H é a nossa altura, beleza? Então, a área lateral do nosso prisma, vai ser igual a 6 vezes o lado do prisma da base mede 6 também. Então, aqui vai ficar 6 vezes a altura, que é 5, tá? Então, a área lateral do nosso prisma vai ser igual. 6 vezes 5 dá 30. 3 vezes 6 dá 18. Então, aqui é 180, né? 180 centímetros quadrados, porque é área, beleza? Então, tá aqui a área lateral do nosso prisma, tá? Agora a gente vai calcular a área das bases, né? Então, quanto que vai ser a área da base? Então, vamos pegar a área de uma dessas bases aí, tá? Então, a área da base, no caso, a base é um hexágono, então eu sei que é 6 vezes o lado do hexágono ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, dividido por 4, tá? Isso aqui a gente viu lá na área de áreas de figuras planas, quando a gente falou da área do hexágono, tá? Então, a área da base do nosso hexágono aí, tá? Do nosso prisma de base hexagonal vai ser 6 vezes 6 elevado ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, dividido tudo isso aqui por 4, beleza? E agora, a área da base, a gente pode concluir que vejam bem, 6 ao quadrado eu sei que é 36. 36, se eu simplificar por esse 4 aqui, vai dar 9. 9 que sobrou vezes o 6 vai dar 54. Então, aqui vai ficar 54 vezes a raiz quadrada de 3 centímetros quadrados, tá? Então, essa é a área de uma das bases aí do nosso prisma. Tranquilinho?
que a gente vai fazer agora? Vamos ver a área total desse prisma, né? Como é que eu faço para calcular a área total, tá? Então, a área total, nós sabemos que é a área das bases, né? Mais a área lateral. Então, a área total do meu prisma aqui, a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, porque são duas bases congruentes, né? Mais a área lateral que a gente já fez aqui, a área lateral, beleza? Então, a área total do nosso prisma vai ser igual a 2 vezes a área da base é 54 raiz de 13, então vai ficar 54 raiz quadrada de 3, tá? Mais a área lateral, que é 180. Então, mais 180, beleza? E aí nós podemos concluir que a área da base, perdão, a área total do nosso prisma, tá? Então vai ficar a área total igual 2 vezes 54, deixa eu colocar esse 180 na frente, na real vai ficar assim, 180 mais 2 vezes 54 é 108, mais 108 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Beleza, galerinha? Então, essa aí é a área lateral do nosso, perdão, a área total do nosso prisma aí. Tranquilinho? O que está faltando? Está faltando calcular o volume, tá? Então, vamos atrás do volume do nosso prisma aí, tá? Como é que a gente faz para calcular o volume? Nós vimos aqui que o volume é só multiplicar a área da base pela altura, tá? Então, sendo assim, sendo o volume do prisma igual à área da base multiplicada pela altura, e a gente tem essas duas medidas, é só fazer a multiplicação. Então, o volume do nosso prisma vai ser igual à área da base do nosso prisma, nós já calculamos, é 54 raiz de 3, então aqui vai ficar 54 vezes a raiz quadrada de 3, vezes a altura desse camarada, e nós vimos que é 5, né? Então aqui vezes 5, beleza? Aqui basta a gente multiplicar esse 54 pelo 5, tá? E aí a gente vai ter que o volume vai ser igual. 5 vezes 4 dá 20, 0 vai 2 na reserva, 5 vezes 5, 25, com 2, 27, tá? Então aqui vai dar 270, repetiremos a raiz de 3, e aí sim, centímetros cúbicos, né? Porque a gente está calculando volume. Tudo bem, galera? Bom, eu acho que era isso aí, tá? Tentei compactar bastante coisa aí nessa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra em breve. Até mais!